nesta noite especialíssima, aqui na Casa de Leis do Povo do Paraná, o excelentíssimo senhor deputado Tito Barrichello, o delegado xerifão, tem a honra de realizar sessão solene de outorga do título de cidadão honorário do Estado do Paraná ao excelentíssimo senhor bispo Rafael dos Santos Querido. Iniciando efetivamente o protocolo, temos a honra, a satisfação e a grande alegria de convidar para que venha à mesa de honra nesse instante, ele que é o nosso anfitrião, em nome do Poder Legislativo Estadual Paranaense. Também é proponente da homenagem e será o presidente da sessão solene. Ele vem acompanhado pelo homenageado e sua esposa. Vamos receber deputado delegado Tito Barrichello, o homenageado bispo Rafael Querido e sua esposa, bispa Di Querido. Tito Barrichello, um grande anfitrião, recepcionando e conduzindo a mesa o homenageado bispo Rafael dos Santos Querido, sua esposa, bispa Di Querido. Quer aplaudir mais uma vez? É uma grande noite. Uma grande noite. Bispo Rafael dos Santos Querido. Senhoras e senhores, essa noite já é memorável com a presença de cada um e cada uma das senhoras e senhores aqui. Peço que se acomodem agora, porque teremos muitas oportunidades e muitos aplausos daqui a pouquinho, de muita emoção, aqui pelo nosso deputado Tito Barrichello, delegado xerifão, nessa homenagem grandiosa a uma das pessoas mais importantes da religião no Brasil, senhoras e senhores. Nós vamos convidar agora também eles que serão homenageados também nesta noite. Convidamos o pastor César da Silva Costa para que venha à mesa. Pastora Pamela Nunes Costa a acompanhá-lo, sua esposa. Na sequência, convidando também para que venha à frente, cerimonial, o pastor Marcelo Martins da Silva, sua esposa, a pastora Maiara. Nós vamos chamar agora, nesse momento, senhoras e senhores, o pastor Fernando da Silva, sua esposa, a pastora Taine. Vamos chamar agora, Cleusa Caeiro, deputado Tito Barrichello, o pastor Adenilson de Jesus Ribeiro, sua esposa, a pastora Luciane. Nós vamos chamar na sequência, deputado Tito Barrichello, delegado xerifão, o pastor Alexandro Neuburger e a sua esposa, a pastora Aline. Vamos chamar agora, cerimonial, grande equipe, o nosso pastor Victor Juliano da Silva, sua esposa, a pastora Karina. O pastor Robson de Jesus Pimentel dos Santos, sua esposa, a pastora Poliana. Chegar está conosco o pastor Rafael Carvalho Rodrigues e sua esposa, a pastora Mariane. Pastores e pastoras da nossa comunidade evangélica O Alvo, em Curitiba, vendo à frente, aí está, senhoras e senhores, para que possamos também, nesse momento, o deputado Tito Barrichello, delegado xerifão, convidá-la para que venha à frente. Nos honra com a presença. Em seu primeiro mandato, já brilha na Câmara Municipal de Curitiba. Vamos convidar para que venha à frente, esposa de nosso deputado Tito Barrichello, a nossa vereadora, delegada Tatiana Guzella. E como a gente costuma dizer, né, deputado Tito, o primeiro casal da segurança pública do Paraná, tá aí. Composta a mesa de honra, recebe os cumprimentos, obviamente, muito bem. Senhoras e senhores, abençoados e abençoadas, a honra, a satisfação, a alegria e o júbilo de tê-los esta noite para esta homenagem, uma das mais importantes que a Assembleia Legislativa do Paraná promove, na pessoa de nosso deputado, o delegado Tito Barrichello, o delegado xerifão, a quem nesse instante passamos a palavra para a primeira saudação e propriamente a abertura formal e oficial. Com a palavra, o nosso anfitrião, deputado Tito Barrichello, delegado xerifão.
Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de outorga do título de cidadão honorário do Estado do Paraná, o Bispo Rafael dos Santos Querido, aprovada por unanimidade por esta Casa de Leis. Convido a todos para ouvirem o hino nacional brasileiro, e na sequência o hino do Paraná. Enquanto as senhoras e os senhores se acomodam, se sentam, bem como o deputado Tito Barrichello, o delegado Xerifão também se acomoda, as altas autoridades que o acompanham, nosso homenageado, o bispo Rafael dos Santos Querido. Deputado Tito, queremos também cumprimentar e agradecer a presença e a participação. Acaba de chegar e está conosco aqui, da Receita Federal do Brasil, Dr. Francisco Reinhardt. Muito obrigado pela presença e pela participação. E já nos lembrando a entrada que começou o período de entrega da declaração. Aí está conosco o Dr. Francisco Reinhardt, da Receita Federal do Brasil. Nesse momento, para que você, amigo e amiga que está à distância, possa saber um pouquinho mais sobre o nosso homenageado, nós vamos à exibição de um vídeo nesse instante. Vamos lá então, Wagner, nosso amigo da Tecnologia da Informação. Hoje, celebramos uma história marcada pela fé no eterno, serviço na obra e dedicação às pessoas. Natural da Zona Leste de São Paulo, nascido em 22 de setembro de 1983, esposo de Diana Querido e pai de Alícia, Esther e Joshua Israel Querido. O bispo Rafael, debaixo da graça de Deus, ao longo de mais de 20 anos de ministério, tem construído uma trajetória voltada primeiramente ao exercício pessoal e reto da fé e ao cuidado, fortalecimento e desenvolvimento da fé de milhares de famílias, além do progresso pessoal e humano que o saber milenar do Evangelho proporciona.
Com um chamado pastoral que ultrapassa os púlpitos, o bispo Rafael Querido tem dedicado sua vida a mudar histórias de famílias inteiras, através do conselho salvífico da Palavra de Deus, aplicado e com resultados empíricos, primeiramente em sua vida. Seu lar tem se tornado fonte de inspiração prática para milhares de pessoas que têm encontrado em seu bom exemplo e em sua conduta uma ajuda vital para encontrarem o propósito eterno e terreno para suas vidas. Pastor presidente do Ministério Alvo, com sede em Curitiba, e demais congregações filhas em outros estados do Brasil, o Bispo Querido lidera uma grande comunidade que tem como alvo apontar pessoas para o destino eterno, a partir da mudança e de uma renovação de mentalidade para o encontro da verdadeira vocação individual de cada vida em Deus. Sua atuação, no entanto, não se restringe ao ambiente eclesiástico. O bispo Rafael Querido é também escritor, compositor, músico, palestrante, produtor musical, e suas redes sociais contam com mais de 1,5 milhão de seguidores, enquanto seus trabalhos musicais, que têm sido usados como condutores da mensagem da fé, somam dezenas de milhões de acessos na atualidade, seja através da palavra, da vida, do matrimônio ou do aconselhamento pastoral. Sua missão permanece a mesma: seguir a Deus e conduzir pessoas, ajudando na direção, na cura das feridas e na construção da vida no caminho da verdade. Chamado ainda na infância, sua vida foi guiada pela força maior que o levou também a chamar outros. E depois de mais de 2 décadas de ministério, convicto e dependente de seu chamado e de sua vocação de mensageiro, seu trabalho tem frutificado em milhares e milhares de pessoas que puderam, através de sua conduta, terem acesso a uma nova trajetória de vida. Histórias que testemunham que, quando a fé, dedicação e amor pelas pessoas caminham juntos, vidas e gerações podem ser transformadas. A história e o trabalho que começou em um apartamento da Coapar, na periferia da Zona Sul de Curitiba, hoje ganha o reconhecimento de nosso belo estado. O título de cidadão honorário do estado do Paraná, concedido ao bispo Rafael dos Santos Querido, representa mais do que uma honraria. É o reconhecimento de um legado construído com reverência a Deus, com serviço, compromisso e amor ao próximo. Nossa linda congregação reconhece e honra em primeiro lugar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e agradecemos ao Pai por ter nos colocado sob os cuidados de nosso pastor terreno. Bispo Rafael dos Santos Querido, cidadão honroso do céu e cidadão honorário do estado do Paraná, nossa comunidade ama, respeita e admira o Senhor. Toda honra, glória e louvor ao Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, que é o nosso verdadeiro alvo. Essa é uma noite realmente ímpar na história deste legislativo, que vai para os seus 172 anos de história. E graças também a esse nosso deputado Tito Barrichello, que promove um encontro como esse. Nesse instante, para o seu pronunciamento e condução dos trabalhos, justamente ele que é o nosso anfitrião e proponente da homenagem. Com a palavra, deputado Tito Barrichello, o delegado Xerifão. Boa noite a todos. Excepcionalmente, em virtude da importância do homenageado, me permita, Valtinho, como mestre de cerimônia, utilizar a tribuna, porque o mínimo que eu posso fazer é utilizar o local em que o Legislativo Paranaense manifesta para homenagear alguém que merece o respeito de todo o estado do Paraná. Então eu vou usar a tribuna.
Excelente ideia, deputado Tito Barrichello, da tribuna onde cotidianamente ele defende o povo paranaense, os seus interesses, os interesses cristãos de um povo e de uma civilização. Se encaminha à tribuna nesse instante o nosso anfitrião, em nome do Poder Legislativo Estadual Paranaense, e juntamente com ele, obviamente, vem a espada, vem a nossa Bíblia Sagrada, que fica aqui à mesa. Ele pediu ao nosso presidente a licença para tirar do seu lugar ali a Bíblia Sagrada para que o acompanhe aqui. Senhoras e senhores, mais uma vez, e por que não, começando bem a semana com as senhoras e senhores, com a palavra, deputado Tito Barrichello, delegado Xerifão. Boa noite a todos. Eu quero me dirigir inicialmente a você que me assiste através da TV Assembleia e dizer, pastor Rafael querido, que eu estou honrado de estar aqui, porque a honra a quem merece honra. Em uma sociedade que nós vivemos a inversão de valores, como nós conversamos antes, em que o certo virou errado, que o errado virou certo, em que o certo é criticado e o errado é aplaudido, nós temos a oportunidade, nesta Casa Legislativa, de homenagear com o maior título de honraria do Estado do Paraná, o Bispo Rafael querido. Para Vossas Excelências, pastores, Bispo Rafael querido, minha esposa linda, vocês que me assistem através da TV Assembleia, compreenderem a importância desse título, ele tramitou como um projeto de lei. Foi aprovado em todas as comissões. A vida, obviamente, do nosso Bispo Rafael querido foi analisada. Passou pela Comissão de Constituição e Justiça, passou pelas comissões temáticas. E foi aprovada individualmente pelos 54 deputados estaduais que representam 11 milhões de pessoas. É muito mais que um título, é uma lei. Existe uma lei aprovada, publicada no Diário Oficial do Estado do Paraná. Uma lei dizendo quem merece honra. E nessa lei, publicada no Diário Oficial do Estado do Paraná, a mesma lei que diz que isso aqui é uma Assembleia Legislativa, a mesma lei que diz que deputado é deputado, a mesma lei que estabelece o direito dos senhores, essa lei diz que nós temos um homem honrado pelo Estado do Paraná. E mais que isso, que é um exemplo. Essa lei é materializada num título, que é o título de cidadão honorário do Estado do Paraná. Eu não tenho esse título. Não tenho, quiçá um dia, bispo. Minha esposa não tem esse título, mas eu falo isso em virtude da importância. Eu sei que o bispo Rafael querido é uma pessoa humilde. Ele já me disse diversas vezes que não precisava, mas nós compreendemos que temos que honrar sim, temos que honrar quem merece honra, temos que aplaudir quem merece ser aplaudido, e temos que vaiar quem merece ser vaiado, porque nós que educamos, eu educo como delegado, eu educo como legislador, eu educo como pai, eu tenho que ensinar o certo e o errado, eu tenho que valorizar aquilo que é certo, e eu tenho que criticar aquilo que é errado. Por isso hoje, Bispo Rafael querido, quando eu lhe entregar o título de cidadão honorário do Estado do Paraná, feito em pergaminho, é um material nobre, né? De origem animal, pintado à mão, tem a assinatura do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que representa todo o poder judiciário, tem a assinatura do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, e tem a assinatura do governador do Estado do Paraná. A minha assinatura não tem, tá, pessoal? Apesar de eu ser o proponente, né? Não estou dizendo que eu não seja digno, mas é um procedimento formal, tão formal que os chefes dos 3 poderes assinam embaixo, dizendo quem merece honra. Nós vamos também entregar um certificado de honra ao mérito para os pastores, que não têm, obviamente, essa grandiosidade. Não passa por projeto de lei, é um procedimento mais simplificado, e que só um dia eu posso oferecer para Vossas Excelências esse título de cidadão honorário do Estado do Paraná. Para os senhores terem uma ideia, estou há 3 anos no mandato, não consegui
colocar um cidadão de título honorário do estado do Paraná. Pela primeira vez, o bispo Rafael Querido é agraciado. Estive como coautor em momento anterior em um título que nós votamos nessa Assembleia Legislativa. Contei agora há pouco para o bispo Rafael Querido. Homenageamos um ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ele esteve aqui, onde está sentado o nosso bispo Rafael Querido. Estava ali Jair Messias Bolsonaro e sua família. E ele veio de Brasília para cá, já não era mais presidente, para ser agraciado. Por que eu trago isso? Para nós compreendermos a importância. Mas a importância não de quem entrega o título, de quem recebe o título. E a valorização que nós temos que dar àqueles que merecem. Por isso, bispo Rafael, me permita citar a Bíblia, porque é a palavra de Deus. Quem sou eu para ler a Bíblia para alguém que salva vidas cotidianamente, que conhece a Bíblia de trás para frente? Então, me perdoe os percalços. Eu sou aquele que está engatinhando, aquela criança que caminha torta e o pai e a mãe dizem: que lindo, que lindo. O bispo já é um maratonista, né? Correndo enquanto ele finge que, vai ter que fingir, né? Que a minha palavra tem profundidade. Mas é assim, né? Estamos começando, estamos aprendendo. Jamais um dia me imagino perto do Senhor, mas só ter a sua companhia e ter a honra de ter sido batizado pelo Senhor, para mim já é suficiente, independentemente de política, independentemente de qualquer circunstância. Para mim foi uma honra, porque como o Senhor disse, foi um batismo consciente. Meu batismo anterior, na Igreja Católica Apostólica Romana, obviamente eu não lembro, não escolhi, não fez parte do meu poder discricionário. Fui batizado, mas meu batismo de verdade aconteceu na sua igreja. Então eu lhe agradeço do fundo do coração. Vou fazer a leitura, ou melhor, nem vou fazer a leitura, de uma passagem bíblica que está em Mateus. E eu gosto de Mateus, como obviamente eu gosto dos outros apóstolos, mas Mateus nos traz uma passagem. E uma coisa que eu acho bacana em Mateus, bispo, como o bispo disse, que ele era um publicano, era um cobrador de impostos, era alguém que tinha alto poder aquisitivo na Roma Antiga, e era alguém que tinha muito a perder por seguir Jesus em termos econômicos. Era alguém que tinha não respeito na comunidade judaica, mas tendo valores econômicos, numa sociedade como hoje se compra o respeito. Se compra o respeito com casa, na época não tinha carro, mas com carroça, com carruagem. Ou seja, o dinheiro esteve presente em toda a vida da sociedade. E o publicano Mateus nos traz a palavra de Jesus no capítulo 13, na parábola da semeadura. E conta ele, né, nas palavras do nosso Jesus, que o semeador sai ao campo com sementes e as atira em um primeiro momento de forma aleatória, caindo elas pelo chão, mas logo vêm as aves e acabam comendo aquelas sementes que estavam ali. Outras sementes ele atira entre o vão das pedras, mas por falta de uma terra fértil, por falta de sol, de água, acabam também não germinando. Outras sementes são jogadas entre os espinheiros, e logo os espinhos, como todo vegetal, cresce e esmagam aquela semente que tinha a intenção de crescer. E outras finalmente, meu bispo querido, foram plantadas em terra fértil, e essas germinaram e cresceram. E a vida é assim. Quando muitas pessoas, sem se esforçar, quando se entregam aos vícios, jogam a semente em qualquer lugar e a semente é torrada pelo sol. Outras no meio das pedras, outras com as amizades ruins que tanto o bispo fala na igreja, que o meio acaba contaminando a velha vida. O que adianta ser colocado no meio do espinheiro? E finalmente aqueles que procuram Deus, que procuram a religião, que procuram Cristo, que procuram os princípios, que procuram a paz,
plantam em terra fértil. E a grande questão do nosso bispo Rafael querido é que ele ensina as pessoas a plantarem. Quantas pessoas que talvez que estejam aqui hoje, que jogavam a semente no terreno árido, aleatoriamente, sem família, sem condições de exercer uma atividade laboral, sem ter uma vida digna, se entregavam aos vícios, jogavam a semente aleatoriamente e achavam que iam plantar alguma coisa. Plantavam o ódio, plantavam coisas ruins, porque o maligno, o diabo está presente na nossa vida, isso não há dúvida. E temos que nos proteger em Cristo. E o bispo cotidianamente ensina no barracão, como ele diz, porque a igreja somos nós, e aquilo é uma construção material. Jesus, Deus não precisa de casa, nos ensina que como plantar. Então cada um de vocês, ele ensinou onde é que está o terreno fértil. O terreno fértil da família, o terreno fértil no trabalho, o terreno fértil do respeito à mulher, o terreno fértil dos princípios. E a partir desse terreno fértil, naturalmente, bispo Rafael querido, as sementes germinam. Então o Senhor é responsável por cada plantinha, que são os milhares de vidas que o Senhor tirou da calçada quente que a semente iria morrer, do terreno infértil. Cada vida que o Senhor salvou, mesmo aqueles que começaram na igreja alvo, depois mudaram de igreja, se venderam para outras igrejas, não importa, mas o Senhor as transformou naquele momento. Talvez ainda seja uma plantinha mais ou menos torta, mas é uma plantinha. Já sabe o valor da família, já sabe o valor do trabalho. Já mudaram, já sabe o valor de uma célula. Já é importante. Nem todos conseguem atingir a grandiosidade de uma árvore, de uma planta gigante. Mas o caminho o Senhor planta. O Senhor planta nos retiros. Eu me lembro o primeiro retiro que eu fui, do meu lado, fui de ônibus, estava um morador em situação de rua. Morador em situação de rua indo para o retiro espiritual. Quantas vezes eu vi no alvo, bispo, pessoas que eu prendi, pessoas que eu algemei e prendi, estavam lá orando com as mãos levantadas. Às vezes, bispo, com tornozeleira eletrônica, estavam lá. E as pessoas me dizem: nossa, delegado, no meio dessas pessoas. Sim, porque a ideia, justamente copiando o bispo, é estar junto das pessoas que precisam. E nós também precisamos. Eu preciso no meu casamento, eu preciso da educação do meu filho, eu preciso no meu dia a dia. Porque nós somos, como diz o bispo, eternos pecadores. Uns mais, outros menos. Uns mais viciados, outros menos viciados, Mas somos pecadores. Então o Senhor, sem dúvida alguma, é o grande semeador. E Mateus nos traz de uma forma muito clara qual é o trabalho do bispo. É pegar aquela plantinha, aquela semente que está em local tórrido, que o sol vai queimar, que ele já sabe que vai queimar, mas que a pessoa ainda imagina que não, que há perspectiva, mas não há perspectiva, porque se não mudar, se não viver os princípios de Jesus, não vai chegar a lugar nenhum. Então, bispo Rafael querido, me permita aqui agradecer por tudo que o Senhor faz pela nossa comunidade e pela nossa sociedade. Graças a Deus, não se toma o santo nome de Deus em vão, Mas eu acho que não é em vão nesse momento. Graças a Deus o Senhor veio de São Paulo para cá e veio ajudar a nossa Curitiba, ajudar o nosso Paraná. E agora, mais do que nunca, o Senhor é paranaense. O Senhor é paranaense, bispo Rafael querido. E com o título de cidadão honorário, de Curitiba, o senhor é curitibano. Então não tem mais volta, é curitibano, paranaense, Mas um curitibano e paranaense de bom humor, que abraça, que conversa, que beija, E que é um exemplo a todos nós. Então, muito obrigado por tudo que o senhor faz pela sociedade. E em nome, então, encerrando, da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, nós estamos
muito feliz pela oportunidade de honrar a quem merece honra. Obrigado, Bispo Rafael querido. Deputado Tito Barrichello, delegado do Xerifão, proponente da homenagem, presidente da sessão solene, retorna à mesa. Que pronunciamento, hein, senhoras e senhores? Que marca a história desse Legislativo Estadual Paranaense. E esse cumprimento não merece mais uma salva de palmas? Aí está. E é o tempo também da gente poder cumprimentar aos queridos e queridas que estão conosco agora também no primeiro balcão. Abençoados e abençoadas, sejam bem-vindos também, muito obrigado. E chegaram lá, estava escuro, né? E trouxeram a luz também ao ambiente. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença também. É o tempo da gente poder devolver a palavra a ele, que é o nosso anfitrião e presidente da sessão solene. Dando continuidade a essa solenidade oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, vamos ouvir agora então o nosso homenageado com muita honra, meu pai na fé, Bispo Rafael querido. Pode ser lá. Obrigado. Bispo Rafael dos Santos querido. Faltou tamanho aqui, muito boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer ao nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, que nos enviou o Senhor Jesus Cristo para que a gente pudesse estar aqui e ter certeza da eternidade através do sangue de Jesus. Como nós sempre fazemos, beijai o Filho para que a ira do Pai não se acenda contra vós. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Depois de uma homenagem linda dessa, tanto dos vídeos quanto do deputado, pessoas que nós temos muita gratidão a Deus por ter conhecido, batizado, estarmos ensinando sobre a palavra e aprendendo com eles também. Tanto o deputado quanto a nossa vereadora, que tem exercido um papel na vereança espetacular, e nós temos muito orgulho de vocês, quero dizer aqui publicamente. E agradecer a todos vocês também, porque todos são autoridade. Nós tivemos as autoridades constituídas reconhecendo essa homenagem, né? O nosso governador Ratinho Júnior, né? Os próprios deputados, nós tivemos também o deputado Tito Barrichello, delegado, xerifão, a delegada também Tati, como vereadora também, exercendo o cargo público, tantas pessoas que têm nos abençoado. Agora há pouco também estava aqui conosco o nosso prefeito, Eduardo Pimentel, agradeço a presença. E tudo isso é muito bom. Ainda há pouco a moça me perguntava, o que você acha disso? Eu falei, olha, a Bíblia diz que se vierem os elogios, que venham pelo próximo. Tudo isso é muito bom. Para nós, tudo que vem do Senhor é bom, e nós cremos que todo reconhecimento que nós não buscamos, nós buscamos realmente exercer um trabalho de transformação que começou nas nossas vidas. Eu costumo falar que a diferença do Evangelho de Jesus para a psicologia é que a psicologia não exige que você viva primeiro aquilo que você ensina, mas o Evangelho de Jesus nos exige que vivamos primeiro, e a transformação tem que começar em nós, né? Eu conversava com uma psicóloga uma vez, ela falou, quando eu fecho a porta do meu consultório, eu durmo, né? E eu não me preocupo com nada, mas vocês muitas vezes vão dormir preocupados com o que vocês estão fazendo, e é uma verdade. Realmente é uma entrega de vida, né? Eu estava observando a homenagem e vendo que 20 anos da minha vida, eu já estou no Paraná, praticamente um curitibano daê. E eu já passei metade da minha vida, eu tenho 42 anos, metade da minha vida eu estou trabalhando. E eu estava olhando o vídeo ali, e lembrando de tudo e vendo como foi rápido, a gente nem percebeu. O que é o que nós vivemos aqui em comparação à eternidade? E nós temos vivido, movidos pela eternidade, e aprendido tudo isso. Obrigado, obrigado, obrigado.
Tá bonitinho, de vez em quando a gente coloca uma roupa de pastor para vir da Assembleia Legislativa, que se tornou a Assembleia de Deus agora, né? E a gente começou a correr 20 anos atrás. 20 anos atrás, eu chegava nessa cidade fugindo de Deus. Verdadeiramente fugindo de Deus. Eu era um evangélico frustrado, com muitas coisas dentro da igreja evangélica. E ao invés de tentar fazer a diferença ou mudar, ou fazer andar de maneira reta, né? Existe uma palavra na Bíblia que a palavra é Zadok, sobre retidão, fala a respeito de retidão, de uma retidão em submissão a Deus. Eu decidi criticar como a maioria faz, e eu sou grato a Deus que Deus não deixou com que eu continuasse daquela forma. Me desviei, vim para me desviar, para fugir de Deus, e quando eu cheguei nessa cidade, eu tive um encontro verdadeiro com esse Deus que transformou a minha vida. E eu lembro que quando Ele me recebeu e me aceitou de volta, eu disse a Ele que eu não olharia para trás e não voltaria mais atrás. E cá estão 20 anos de trabalho, com resultados maravilhosos de vidas transformadas, e nós só temos a agradecer ao Senhor. Eu estava meditando numa palavra que está em Jeremias, no capítulo 9, no versículo 23, que diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem se glorie o forte em sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Nós temos mais a que reconhecer ao Senhor. Se existe glória, a glória é dada a Ele, porque tudo vem dEle. Nós sabemos como estamos andando, para onde estamos caminhando. Sabemos que Jesus Cristo não é uma parada, Ele é um caminho, nós temos que caminhar. E durante toda essa caminhada nós temos aprendido tantas coisas, principalmente a diminuir o nosso eu, a nos arrependermos o tempo todo, porque nós nos arrependemos, estamos nos arrependendo e vamos nos arrepender por toda a nossa vida, até que o Senhor volte e nos pegue trabalhando. O trabalho da obra realmente ele é um trabalho extremamente digno. Estava conversando com um deputado, ele falou: olha, alguns deputados dizem que a igreja não é necessária. Não, eles não sabem o que fazem, perdoa-lhes, Senhor, porque eles não sabem o que falam. Parlar é muito importante. Parlar o que vem de Deus é mais importante ainda. Melhor e maior do que receber um título de cidadão honorário do Paraná, que é muito bom e nós agradecemos e temos honra por isso, é ser um cidadão dos céus e da eternidade. Melhor e maior do que sermos uma autoridade constituída na terra, é sermos autoridades constituídas no céu. Ele vos constituiu reino, sacerdócio real, nação santa, raça eleita, um povo adquirido. Reis e sacerdotes que estarão na eternidade reinando debaixo do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E esse Rei que tem preparado um caminho para nós, para que nós possamos viver a eternidade com Ele. Esse Rei que tem nos advertido que essa terra vai acabar. E parafraseando o apóstolo Paulo, a nossa pátria não é daqui, é a vindoura, ainda que nós sejamos cidadãos responsáveis nessa terra. Mas buscando a pátria vindoura, este Rei que tem nos preparado. E a Bíblia diz que as nações subirão e adorarão ao Senhor na Nova Jerusalém, e todos adorarão e levarão as suas honras ao Senhor. Coincidência ou cristocidência, doutor? Nós temos um trilho de ensino nas nossas comunidades e nós estamos falando esse mês a respeito da honra. Honra quem tem honra, mas principalmente aquele que nos deu, que nos tirou do opróbrio, nos tirou da vergonha e nos trouxe para um caminho de paz e verdadeiramente nos tirou das trevas para a verdadeira luz que é Cristo e a luz de Jesus. E eu sou grato a Deus. Nós te glorificamos nesse lugar, Senhor. Nós te adoramos, levantamos as nossas mãos nesse lugar. Na Assembleia Legislativa do Paraná, nós invocamos o teu poder e consagramos esse estado, o estado do Paraná. Que caiam por terra principados, potestades e dominadores nesse lugar, sejam amarrados sem força. E que a sua soberania e o seu poder, que foi dado através do sangue do Cordeiro, tome e coloque pessoas dignas, Senhor, pessoas honrosas nos lugares públicos, pessoas de Deus. Como o amigo bem falou aqui,
como se tornou um lugar cristão, mas que se torne todo o Paraná um lugar de temor a Deus, porque nós sabemos que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E nós levantamos as mãos para esse estado, não só para esse estado, mas para esse país, e declaramos em nome de Jesus colunas, tapetes e tetos de fogo nesse lugar. Declaramos que todas as fortalezas do inferno caiam por terra em nome de Jesus, e que se estabeleça o reino do Senhor neste lugar. E que ainda que as profecias tenham que ser cumpridas, e nós sabemos que estamos chegando naquele grande dia, que nós possamos ser protegidos, e todo aquele que invocar o nome do Senhor neste lugar será salvo em nome de Jesus. E nós declaramos bênçãos com toda sorte de bênçãos sobre esse estado e sobre o nosso país. Tomamos a honra de estarmos nessa tribuna para dizer que o Paraná e o Brasil pertencem ao Senhor Jesus, e o sangue de Jesus é poderoso para derrubar toda a fortaleza do inferno nesse país, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Muito mais importante do que tudo que nós estamos recebendo e fazendo aqui é a tua ação em providência sobre nós e com misericórdia sobre as nossas vidas. Nós declaramos em nome de Jesus toda a honra, toda a glória, todo louvor. Seja exaltado, glorificado e magnificado nesse lugar, em nome de Jesus. Obrigado. Com a palavra novamente, senhoras e senhores, enquanto se acomodam, senhoras e senhores, com a palavra novamente, nosso anfitrião, o deputado Tito Barrichello, delegado Xerifão. Dando continuidade a essa solenidade oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, representando o Legislativo Municipal, a Câmara de Vereadores, vou passar a palavra então à minha linda, belíssima, dedicada esposa, mãe do meu filho Marco Antônio, delegada Tatiana, representando, como disse, a Câmara de Vereadores de Curitiba. Aí está, senhoras e senhores, representando os nossos vereadores, vereadora delegada Tatiana Guzela. Boa noite. Boa noite, caro marido. Para mim, a pessoa mais honrada. Pai do meu filho e pai do meu filhão, que não é teu filho, mas é teu filho. Obrigado. Com a mesma honra que eu honro meu marido, cumprimento esse casal, que me ensinou um pouquinho sobre vivologia. Bispo Rafael querido, Bispa de querido. Na mesma proporção, não consigo olhar um sem ver o outro, porque um é o espelho do outro. E isso é uma coisa que eu admiro muito nos casais. Cumprimento também os demais pastores, tão merecedores de honra. Cumprimento a vocês por terem vindo até aqui com esforço. Eu sei que não é fácil vir depois de um dia de trabalho, de funções, estacionar, quebrando a rotina. Então eu agradeço a presença de todos nessa casa. Cumprimento os colaboradores que também estão aqui até tarde da noite, muitas vezes trabalhando o dia inteiro. Então eu também cumprimento vocês. E a quem nos acompanha na TV Assembleia. Hoje nunca vai ser o suficiente, nenhuma palavra vai ser o suficiente para honrar o nosso bispo. Não há suficiência na palavra. Bispo, longe de mim querer me comparar à mínima pessoa na igreja, o alvo. Então eu vou falar de coração. A passagem que eu mais gosto biblicamente, está lá em Gálatas com Paulo, também está em Efésios, que fala do tempo de Deus, o Kairós. Eu sei que o Senhor tem uma palavra muito forte disso, mas quando nós pensamos
o quão escravo nós somos do tempo, do relógio, dessa porcaria que é uma invenção tão importante, mas tão limitada, nos criando um certo embotamento, uma certa idiotice, que o que verdadeiramente importa não pode ser medido pelo relógio, por esse tempo, e sim por um outro tempo. Quando a gente pensa que o Cronos é o nosso tempo com os nossos problemas, que nós achamos que temos problemas, nós só achamos que temos, porque os nossos problemas podem ser retirados da nossa mão e ser colocados na mão de quem pode resolver. Como eu fazia quando era criança com meu pai, meu paizinho querido que está junto ao meu Pai Celestial. Um pai que resolve, que puxa a orelha também, como o bispo é para nós. E ele puxa a orelha, ele é um bom puxador de orelha. A minha já ficou aqui embaixo algumas vezes. E está tudo certo. Porque eu entendo que o tempo é o Kairos, não é o Cronos. Nós damos valor para o Cronos, e é importante na nossa vida terrena, mas ele não pode ser mais importante do que o Kairos. Há 22 anos e meio, no dia 17 de novembro, eu fiz um pedido para o Senhor. E foi a primeira vez que eu entendi e a chave mudou na minha vida. Eu estava vivendo uma prisão. E ela não tinha grades. E até hoje eu sonho em pesadelo que eu ainda vivo naquela prisão. E naquele dia eu tive que me dobrar, tive que me ajoelhar, porque eu não aguentava mais. E eu fiz um pedido para o Senhor. E eu fui atendida em 3 dias. O dia que eu fui atendida, eu entendi, mas eu não sabia o nome. Eu fui aprender na sua igreja, que era o Kairos trabalhado na minha vida. Eu tive um presente do Senhor que me deu uma libertação. Cadeias quebrar. E essa algema me foi quebrada. E eu me libertei. E pude abrir o espaço para o novo. E o novo veio Tito na minha vida. Eu entendo hoje, olhando para trás, quase tão ignorante quanto eu fui no passado, um pouquinho menos talvez, o quão importante foi aquele momento onde toda a minha vida mudou de cabeça para cima. Ela estava de cabeça para baixo e mudou de cabeça para cima, para o alto. O que o Senhor traz na vida dessas pessoas e de tantas outras que não estão aqui é o Kairos. É o tempo de Deus atingindo diretamente nas nossas vidas. Eu só fui ter esse entendimento, e nem sei se é o certo, biblicamente eu não sei, mas eu acredito que seja isso. Um momento espetacular, onde tudo é possível. Um engenho na vida para que o bem desejado, talvez imerecido como uma graça, aconteça. E tenha chance de acontecer. Hoje, eu falo em nome da Câmara de Vereadores de Curitiba. E nenhuma palavra vai ser suficiente. Mas eu gostaria que o senhor soubesse, do fundo do meu coração, o pouco entendimento que eu tenho hoje foi o senhor e a sua família e os seus pastores que nos trouxeram. E nós estamos engatinhando. Eu nem isso estou. Eu ainda estou no berço. Mas eu quero aprender mais. E sem dúvida nenhuma, o Senhor, assim como Jesus veio no tempo de Kairos, no tempo certo,
o Senhor também veio para o Paraná no tempo de Kairós, no tempo certo. E logo o Senhor vai ser, além de paranaense, um curitibano, quando receberá o título de cidadão honorário de Curitiba, que já está no forno também, e logo vai sair. Obrigado, senhor presidente e excelentíssimo deputado estadual. Dando então continuidade a esse ato solene da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que representa toda a população paranaense, porque nós, deputados estaduais, representamos o povo. Vamos ouvir agora uma pessoa muito especial, o pastor César da Silva Costa. Boa noite a todos. Hoje a gente fala com total autoridade nesta tribuna. Boa noite, meu amado bispo, querido, não tinha nome melhor. Boa noite, excelentíssimo deputado, vereadora e a todos os nossos amados irmãos do Alvo. Eu estava ouvindo o delegado falar e o delegado falou algo sobre a Roma Antiga. E ontem nós conversávamos com a nossa congregação, inclusive numa volta maravilhosa de retiro. Milhares de pessoas, centenas de mulheres que voltaram transformadas por conta da decisão que começou há pouco mais de 20 anos na vida de vocês, meus bispos. Na verdade, muito mais do que 20 anos. 20 anos o senhor vem trabalhando nesta cidade, hoje como um paranaense. Daí. E pela graça de Deus nós temos tido a oportunidade de seguir os seus bons exemplos de vida. Exemplos que o Senhor vem cultivando e trabalhando para mantê-los, para progredi-los também, progredindo com os dons e progredindo com o trabalho que o Senhor te vocacionou a fazer, bem como o deputado lembrava do arado, e vai ser o arado pelo resto de suas vidas e de nossas vidas, em nome de Jesus, porque todo aquele que bota a mão no arado e olha para trás, isso não é digno. E graças a Deus nós temos tido a dignidade, primeiramente, de vermos vocês trabalhando com exímia retidão, e nós que acompanhamos de perto, vemos isso na vida de vocês. E nós temos a dádiva também, porque esta é uma honraria nossa de sermos seus talmidins. E como o senhor compartilhava ontem, temos a honra de podermos estar atrás das suas sandálias. E eu me sinto honrado como pessoa. Essa é chamada de a casa do povo. E hoje com o povo de Deus, aleluia. Mas eu me sinto honrado como pessoa por ter progredido tanto na minha vida através da vida de vocês. Ter evoluído tanto na minha vida como ser humano. O bispo ainda falava há pouco da psicologia, e em toda a versatilidade que o Senhor plantou na sua vida, o Senhor tem nos transformado em homens de Deus, mas também homens melhores para a sociedade. O deputado lembrou agora há pouco de Roma, né? E o apóstolo Paulo, em toda a sua versatilidade também, em uma das suas 13 cartas, e na carta aos Romanos, ele faz um requerimento social. Ontem a gente falava disso na congregação. Ele faz um total requerimento social, que ele fala que a quem é devido tributo, que nós paguemos tributos, a quem é devido respeito, que nós entreguemos o respeito, a quem é devido imposto, que nós entreguemos imposto, e a quem é devido honra, que nós entreguemos honra. E hoje nós nos sentimos honrados como congregação, porque é um presente do Senhor nós estarmos e crescermos como congregação, e crescermos como filhos do seu pastorado também. Eu, como homem de Deus, como homem terreno, como sua ovelha, como seu copastor, como seu irmão, tenho a dádiva de andar, sempre que eu posso falar isso e dizer isso, eu falo com toda a profundidade, com todo o respeito do meu coração, que eu me sinto honrado em ser parte do aprisco que o Senhor te chamou para pastorear. O apóstolo Paulo fala, inclusive, a respeito desse requerimento social, e a própria Roma, que o doutor estava lembrando, atribui
desde milênios atrás, esse respeito do civis honorário, né, ou do cidadão honorário. E muito mais do que um cidadão de respeito para o Estado, o Senhor vai ser sempre um cidadão do céu nas nossas vidas, que pela graça de Deus o Senhor tem ajudado a transformar. Há mais de 20 anos, nós éramos os meninos da periferia. Os meninos do Tatuquara, a molecada, que muitos pastores falaram, não trabalho por esses aí não, esses aí não pagam a conta. Jovem não dizima. A tão emblemática frase. Cá estão os jovens hoje, homens de Deus, homens retos, homens transformados para a eternidade, homens transformados para a sociedade. Muitos de nós que estamos aqui sabemos o peso da morte que nos acompanhava, e a igreja e a palavra salvífica do Senhor, como nós falamos naquele vídeo, bem executada e bem exemplificada por homens de Deus, tem o poder de transformar vidas, transformar destinos, não só para essa terra, mas também para a eternidade. O Senhor tem mais do que o nome querido. O Senhor é querido e amado pela vida de tantas pessoas que o Senhor, como um cidadão do céu, ajudou e participou da transformação direta e indireta. Hoje o Senhor continua trabalhando nas nossas vidas, esculpindo as nossas vidas, para que nós trabalhemos também, esculpindo a vida de outros, e esse é o legado que Jesus deixou para as nossas vidas. Muito obrigado. Nós nos sentimos honrados não pelo título, mas não só pelo título, mas por vermos o bom exemplo da sua vida, como homem de Deus, como pai, como esposo, como pastor, como servo e como homem que foi chamado para cuidar do rebanho do sumo pastor. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa te dar cada dia mais sabedoria para aguentar a gente e para continuar o bom trabalho do arado, em nome de Jesus. Eu creio que eu falo em nome não só dos pastores, mas de toda a nossa comunidade. Nós entregamos honra ao Senhor, que merece honra, debaixo da honra de ter sido escolhido por Jesus Cristo, mas a honra do nosso reconhecimento. Nós da congregação Alvo amamos, respeitamos e somos gratos pela sua vida. Nosso pastor, Bispo Rafael dos Santos, querido. Deputado Tito Barrichello, delegado Xerifão, com a vossa licença e permissão, nesse instante, passamos propriamente à entrega da homenagem ao nosso querido Bispo Rafael dos Santos, querido. E os termos da menção do diploma a ser conferido ao nosso homenageado contém os seguintes dizeres: República Federativa do Brasil, Estado do Paraná, Cidadania Honorária do Paraná, os poderes constituídos do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei número 22.899, de 10 de dezembro de 2025, conferem a Rafael dos Santos, querido, o título de Cidadão Honorário do Paraná, para o que mandaram expedir o presente diploma. Curitiba, 16 de março de 2026, assinam Carlos Massa Ratinho Júnior, governador do Paraná, Alexandre Cury, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, e a desembargadora Lídia Maegima, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Nesse instante, então, eu convido o deputado delegado Xerifão, nosso deputado Tito Barrichello, sua esposa, a nossa vereadora Tatiana Guzella, o homenageado Bispo Rafael dos Santos, querido, e sua esposa, Bispa Adquirido, para que venham aqui à frente para a entrega do diploma. Eu vou pedir aos pastores e as pastoras que aí estão, viu, pastor César, que permaneçam aqui à mesa de honra, e vamos chamá-los na sequência para que possam também receber a homenagem. E ao final, faremos uma foto com todos os pastores e pastoras homenageadas, juntamente com o nosso bispo, cidadão honorário do Paraná, e as senhoras e os senhores, obviamente. Então aguardem, por gentileza, vamos chamá-los um a um aqui à frente. Nesse instante, apenas então, o nosso delegado Xerifão, deputado Tito Barrichello, sua esposa, a vereadora Tatiana, o nosso bispo homenageado, Rafael dos Santos, querido, e a bispa Adquirido, para que venham à frente. Ali já está a Camila Cristina Vieira Machado, toda a equipe do cerimonial, a Beatriz Salmen, o Marcelo Martins, a Cleusa Quero, que chefia a equipe do cerimonial.
Senhoras e senhores, no centro das decisões políticas do Estado do Paraná, e que nesta noite se converte, senhoras e senhores, num palco cada vez mais cristão, cada vez mais evangélico, cada vez mais abençoado. Pela proposição do excelentíssimo senhor deputado Tito Barrichello, delegado Xerifão, recebe o título de cidadão honorário do Paraná, o bispo Rafael dos Santos Querido. Muito bem. Logo, daqui a pouquinho, faremos uma foto com todos e todas aqui, senhoras e senhores, e com o nosso bispo homenageado, cidadão honorário do Paraná. Nesse instante, ali está o nosso deputado Tito Barrichello, delegado Xerifão, proponente da homenagem. Muito bem. Bispo querido, nesse instante o cerimonial recolhe momentaneamente o título, para que possa, então, o nosso deputado, delegado Xerifão, proceder à entrega também da menção. A menção honrosa, também proposta, eu peço que permaneçam de pé mais alguns instantes, também proposta pelo delegado Tito Barrichello, nosso delegado Xerifão, apoiada por unanimidade por todos os deputados. Homenageia com voto de congratulações, em reconhecimento ao relevante trabalho espiritual, por exercer importante missão de orientação, acolhimento e fortalecimento da fé, contribuindo para a dedicação, a edificação das famílias e para a promoção de valores que fortalecem a sociedade. Curitiba, 16 de março de 2026, assina o excelentíssimo senhor deputado, delegado Tito Barrichello, delegado Xerifão. Recebe ali nesse instante, então, as menções, senhoras e senhores, o simpaticíssimo e mais querido casal do Paraná, o nosso bispo Rafael dos Santos Querido e bispa de Querido. Todas as fotografias estarão à disposição no site da Assembleia, em nossas redes sociais e também nas redes sociais do Alvo, também nossa comunidade evangélica. Muito bem, o cerimonial recolhe ali agora momentaneamente também as menções honrosas. O deputado Tito Barrichello, sua esposa, a vereadora Tatiana, o bispo querido e a bispa de Querido permanecem ali à frente. As senhoras e os senhores podem se acomodar agora. Daqui a pouquinho eu vou pedir para todo mundo levantar mais uma vez para a gente fazer uma foto com todos. Porque agora, deputado Tito Barrichello, nós vamos chamar casal por casal para que venha à frente. Para receber também a homenagem de Vossa Excelência, essa que presta esse reconhecimento ao relevante trabalho espiritual. Então convido inicialmente para que venha à frente o orador da turma. E que orador? O pastor César da Silva Costa e sua esposa, a pastora Pamela. Vem bem ao centro o pastor César da Silva. Quem é que não se emocionou aqui com o pronunciamento do nosso pastor César, aqui homenageando o seu irmão e toda a nossa comunidade evangélica, o Alvo, recebendo aí os cumprimentos, né, bispo querido? Bem ao centro ali agora, bem ao centro, pastora Pamela. E mais uma vez, pastor César da Silva Costa, pastora Pamela Nunes Costa. Vamos chamar agora, senhoras e senhores, para que venham à frente receber também a mesma homenagem, o mesmo certificado, pastor Marcelo Martins da Silva e pastora Maiara. Vem se encaminhando nosso pastor Marcelo Martins da Silva, pastora Maiara Tainane Gonçalves Rodrigues, para que possa receber os cumprimentos, vereadora Tatiana Guzella, deputado Tito Barrichello, delegado Xerifão, proponente da homenagem, bispo Rafael dos Santos Querido, mais paranaense do que nunca, e bispa de Querido. Recebendo ali as homenagens também, os cumprimentos, e para que possamos, no disparar do flash fotográfico, pastor Marcelo Martins da Silva, pastora Maiara.
Vou pedir também isso ao pastor Marcelo, pastora Maiara, para que fiquem ali ao lado por enquanto. E vamos chamar agora, então, o deputado Tito Barrichello, delegado Xerifão, o pastor Fernando da Silva e a pastora Taine Buco da Silva. E nesse instante recebem também as homenagens aqui, os certificados pelos relevantes serviços espirituais prestados à comunidade, à civilização paranaense brasileira. Nesse instante, senhoras e senhores, pastor Fernando da Silva e pastora Taine. Da mesma forma, senhoras e senhores, pastor Adenilson de Jesus Ribeiro e pastora Luciane Xavier Ribeiro. Pastor Adenilson de Jesus Ribeiro e a pastora Luciane Xavier Ribeiro recebendo os cumprimentos, as congratulações e propriamente também o certificado pelos relevantes serviços espirituais prestados à comunidade paranaense e brasileira. Senhoras e senhores, pastor Adenilson de Jesus Ribeiro e pastora Luciane. O pastor Alexandro Neuburger e sua esposa, a pastora Aline. Vem se encaminhando à frente para receberem também os cumprimentos da mesa, as saudações carinhosas de todos que estão conosco aqui no plenário, nas tribunas de honra e também no primeiro balcão. No disparar do flash fotográfico, pastor Alexandro Neuburger e sua esposa, a pastora Aline. Já se posicionam ali à frente e vamos chamar nesse instante deputado Tito Barrichello, delegado Xerifão, pastor Victor Juliano da Silva, sua esposa, a pastora Karina. Também para receberem os cumprimentos, sob as lentes da nossa comunidade evangélica, o alvo aí também, todas essas informações aqui, cenas e fotografias estarão à disposição no site da Assembleia e também nas nossas redes sociais, do deputado Tito Barrichello e também da nossa comunidade evangélica. Aí está, sendo cumprimentado pelo nosso bispo Rafael dos Santos querido, senhoras e senhores, também, nesse instante, recebendo os cumprimentos, propriamente homenagem, no disparar do flash fotográfico, pastor Victor Juliano da Silva, pastora Karina. Agora também para esta poderosa e abençoada frente de honra, pastor Rafael Carvalho Rodrigues, sua esposa, a pastora Mariane. Recebem também os cumprimentos, deputado Tito Barrichello, bispo Rafael dos Santos querido, impressionante a sua comunidade, viu, bispo? A gente vai chegando mais ao final, eles vão ficando cada vez mais encalorados, empoderados e abençoados. Vamos contratar essa audiência para ficar sempre aqui conosco, viu, bispo querido? Nesse instante, recebendo homenagem, senhoras e senhores, pastor Rafael Carvalho Rodrigues, pastora Mariane. Também chamar agora o outro homem predestinado desde o nascimento, né? Para que venha à frente aqui, nesse instante, senhoras e senhores, pastor Robson de Jesus Pimentel dos Santos, pastora Poliana. Povo abençoado, uma das mais impactantes sessões solenes que tivemos aqui. Estamos aqui já há algum tempo, viu? Parabéns às senhoras e aos senhores. Parabéns. Aí, para não perder o embalo, então, nesse instante, diante dos fotógrafos, pastor Robson e pastora Poliana.
A gente quer cumprimentar mais uma vez aqui, em nome do nosso deputado, o delegado Tito Barrichello, o delegado Xerifão, nessa homenagem. Ele vai falar daqui a pouquinho, ele vai encerrar. Cumprimentando então, obviamente, cidadão honorário do Paraná, o bispo Rafael dos Santos Querido, a bispa de Querido, os nossos pastores e pastoras homenageados aqui nessa oportunidade, né? O nosso bispo, a nossa bispa. Vamos fazer o seguinte, quem recebeu os certificados no 3, pastores e pastoras, levanta bem alto o diploma, tá? O título tá lá? O título tá lá? Ótimo. Vamos lá, Orlando, pode ser? E quem não está com o título ali, quem não está com homenagem, mas também é homenageado nessa comunidade abençoada, bate palma mais uma vez. Vamos lá, comunidade. O alvo! Vou passar a palavra agora, do jeito que ele gosta, em meio a gente abençoada do Paraná, o nosso deputado Tito Barrichello, o delegado Xerifão, com a palavra. É uma honra ter todos vocês aqui. Vamos fazer um vídeo de despedida desse momento, apesar da eternidade desse momento, porque é uma lei estadual e o bispo, para sempre, será nosso cidadão honorário do Estado do Paraná. Eu proponho todos nós gritarmos a palavra, ou repetirmos a palavra... Fica no alvo. Rafael, querido, nós te amamos também, pode ser? As duas? Fica no alvo a primeira? Vamos lá, bispo, me ajude, bispo. Vai lá. Vai lá, bispo. O senhor é melhor que eu. 3, 2, 1 e... Fica no alvo! Agora essa é minha. Vamos repetir. Rafael, querido, nós te amamos. Vamos lá? Rafael, querido... Nós te amamos! É,